Querida doutora Fernanda Las Casas, advogada e professora de Direito, mestre e doutoranda em Direito Civil pela USP, presidente da Comissão Nacional de Pesquisa do IBDFAM, membro da nossa comissão. E a Fernanda falará sobre a fixação de alimentos, uma questão de equidade. E para compor a mesa da doutora Fernanda, nosso presidente Alexandre Fante, doutora Tere Jaqueline, doutora Márcia Isis Ferraz, doutora Daiane, doutora Luciana Barros, doutora Iracema e a doutora Luciana Leite, juíza da Vara de Família do Foro da Lapa. Gostaríamos de agradecer a presença da doutora Maria Cristina, presidente da OAB da Lapa, que veio nos prestigiar. Doutora Fernanda, fique à vontade. Vai compor a mesa? Bem-vinda, doutora, à nossa mesa. Olá, boa tarde a todas e todos, colegas queridos dessa subseção maravilhosa, que eu adoro estar aqui. Estou vendo alguns amigos queridos, muitos, né? Muito mais amigos aqui e colegas também. Desde o início que eu tenho acompanhado essa campanha, né? Aqui capitaneada pela doutora Jaqueline, sobre a aprovação do nosso presidente, eu tenho ficado muito feliz, porque eu vejo que o direito de família ele está mudando ao longo do tempo, e com campanhas como essa a gente consegue acelerar essa mudança. Quanto mais pessoas tomarem consciência do nosso papel social na advocacia da família, é melhor para todos, né? E principalmente para os advogados, porque a briga não atinge só os clientes, mas a nós também é tóxico, né? E é muito triste ver as famílias destruídas e em pensar que nós estamos ainda exercendo algum papel ativo nessa situação. Então, parabéns, doutora Jaqueline, parabéns a toda a comissão, doutora Márcia, doutora Cristina, a todos presentes aqui. Fico muito feliz. A doutora Fernanda foi uma das pessoas que também nos apoiou. Quando eu comecei, a gente teve a ideia, foi passado para ela também, e ela amou, viu? Você sabe que quando eu escolhi a área da família, não sei se já falei aqui para vocês me desculpem se eu sou repetitiva, mas essa área me interessou muito porque eu sempre imaginei que a advocacia tinha um papel muito forte social. E eu pensei, onde eu posso fazer a diferença na vida das pessoas, mas também ser remunerada, né, gente? Porque a gente precisa pagar a conta. Não é? Mas de uma forma ética. E eu me lembro, no início da minha profissão, era muito difícil, porque os advogados queriam brigar, eles pegavam aquela coisa, advogado bom, advogado que briga, algo pessoal. E quando eu chegava na Vara da Família, em audiência, e eu via o meu colega na mesa, que não queria falar comigo e punha o dedo na minha cara, eu ficava triste. Porque eu falava, ele não está destruindo o relacionamento comigo, porque eu não estou preocupada com ele. É com a família que está aqui do lado. Ele está colocando fogo nas paixões. Ele está aumentando isso, acreditando que vai ser bom. E não vai ser bom, né? Quanto mais o processo demora, mais o cliente acha que você está fazendo pouco, que tem alguma coisa errada. E não é. Às vezes é um problema estrutural, algo que foi pedido, que foi esquecido lá atrás, mudança de advogado. A tendência, quando o processo demora muito, se muda muito de advogado. E quando se muda muito de advogado, tem duas questões. Os advogados erraram, ou o cliente, como o doutor Rodrigo falou, né, um cliente que sempre acha que há alguém contra ele, etc. e tal. Mas eu escolhi falar hoje sobre alimentos com vocês,
porque essa é uma das questões que me preocupa muito. Assim como vocês que atuam na área da família, eu vejo o quanto o impacto de uma pensão alimentícia colocada da forma errada prejudica o relacionamento das famílias. Isso por quê? Porque se a gente não sabe dimensionar o valor desses alimentos, alguém vai sair perdendo. Ou o pai, ou o outro genitor, que não é o guardião, empobrece, ou o genitor guardião empobrece. Então, de forma geral, todos perdem, né? Se a gente for olhar no passado, como era o nosso direito de família, como era feita a família, vamos lembrar que no passado, aqui no Código 16, a gente tinha aquela família em que sempre que havia um divórcio, a mãe era guardiã e ela ainda era relativamente incapaz, então ela não podia trabalhar, então quando havia um divórcio até ela recebia alimentos, não é? Quando a gente tem a Constituição de 88, que todo mundo comemorou, porque essa Constituição cidadã, em que estabelece a isonomia dos pais no relacionamento, o que é algo muito importante, o equilíbrio disso. É o pai e a mãe no mesmo pé de igualdade, conversando com os filhos. Isso foi maravilhoso. Só que o impacto disso, se a gente não interpretar corretamente o princípio da isonomia na hora de você estabelecer os alimentos, pode ser devastador para aquela família. Isso por quê? Porque a gente sabe que o Código Civil estabelece que cabe a ambos os pais a manutenção, né, nas despesas dos filhos. Correto. E o que a gente sempre escuta falar é que essa manutenção dos filhos, aquele que não é o guardião, paga no máximo 30%. É um mito. O mito dos 30%. Então, já se chega assim no escritório, não, é 30%. Eu falei, 30% do quê? Falei, quem te falou isso? Foi economista? Porque isso é coisa de economista, né? Guarda 30%. Num país que a gente mal consegue fechar o mês. Guarda. Então, é um mito. Então, esse é o primeiro mito, quando a pessoa chega no escritório, a quebrar esse. Então, sempre quando alguém chega no meu escritório e fala, olha, eu quero me divorciar, e tanto o homem como a mulher, para mim é indiferente, eu falo, como estão os seus filhos? Você já viu os alimentos? Porque a gente tem que ver se as pessoas precisam sobreviver, tem um colégio, tem um plano de saúde. Eles precisam ter o mínimo indispensável para a pessoa poder raciocinar. Porque se o outro cônjuge guardião não tiver um amparo financeiro, ele não vai conseguir conversar, ele não vai conseguir contratar um advogado. Isso não é justiça, isso não é justo. Quando a pessoa procura justiça, ela tem que ver esse tipo de igualdade. Por isso que os alimentos é muito importante, a forma como a gente vai fixar. O ideal, claro, é sempre na forma amigável. Então, você fala, você sabe quanto seu filho gasta? Às vezes, o outro genitor não sabe. Às vezes, sabe, né? Dependendo como é feita a administração das contas do casal. Mas isso é uma coisa que é matemática, né, gente? A gente vai mensurar quanto é a escola, quanto é o plano de saúde, se tem plano, né? Fica o dia inteiro na escola, tem aquela... o alimento ali do recreio, né? O lanche, tem as saídas dos finais de semana, dependendo o padrão social do seu cliente, ele vai ter algumas festinhas de finais de semana, quantas são, qual é o valor do nível de presente, tudo isso vai impactar na vida financeira daquela família, né? No geral. Então, muitas vezes, os genitores, quando eles entram em juízo, quando eles não conseguiram conversar, eles entram pensando que vão ganhar. E a primeira coisa que a gente tem que falar para eles é, já estamos perdendo, porque vocês não conseguiram conversar. Como a gente já está perdendo, vamos tentar proteger o que é mais importante, que é o projeto parental, que isso não acabou, que são os seus filhos. Como que a gente pode fazer para impactar o mínimo possível? E que agora eu tenho uma outra casa, eu tenho que pagar aluguel, eu tenho outras despesas. Perfeitamente. Ninguém está querendo que o outro se endivide para ter a manutenção da mesma qualidade de vida de antes. Calma, mas vamos analisar. Vamos colocar no papel. Nós somos as primeiras pessoas que eles escutam. Eles vão escutar a família, vão, mas eles vão escutar o advogado. Porque vai falar, olha, quando você me procura para estabelecer os alimentos, ou então a guarda, a convivência, né? Fazer um divórcio, mas, em primeiro lugar, você me procura porque você quer paz. Porque você quer ter paz para conseguir dormir à noite e voltar a trabalhar bem, voltar, quem sabe, sair, né? Reaprender aí a paquerar, namorar, é tudo difícil, né? Hoje eu não saberia como fazer com esses aplicativos, mas não é verdade? E aí é um momento que a gente tem tão especial
né, do nosso impacto na vida dessa pessoa. Primeiro, o acolhimento. Falar, olha, eu entendo o que você está passando, é muito difícil. Ninguém quer passar por isso, ninguém casa para descasar, todo mundo casa para ficar muito tempo. Nem sempre é possível. Mas vamos avaliar direitinho como que era a vida antes. Qual era a escola? Dá para estabelecer esse padrão? É um diálogo, é um bate-papo. E aí, mas você acha? Não, olha, eu acho que pagando este valor é o suficiente. Ok, então vamos fazer uma oferta de alimentos, por exemplo. Você é um outro genitor, mas eu já vou te avisar. Isso eu falo para o meu cliente mesmo. Mas eles não gostam, mas é um fato. Né? Eu falei, eu quero ajudar, eu quero que você saia daqui pensando. Não gostei do que esse advogado falou, mas ele falou a verdade. Eu acho que é isso mesmo, eu tenho que reavaliar. Né? E dependendo da fragilidade da pessoa, eu peço até que tenha um acompanhamento terapêutico, porque eu já falo sempre para vocês quando eu venho aqui, né? Nós não somos os psicólogos, a gente não tem essa capacidade técnica de dar esse apoio. Né? Então, quando me perguntam uma opinião, eu falo, olha, eu vou me perguntar minha opinião como mãe, mas eu posso estar totalmente errada, porque a minha família pode ser oposta à sua. Né? Então, é importante a gente ver essa fragilidade nesse momento que a gente vai estabelecer os alimentos. E, diante dessa fragilidade, fala, olha, você conhece essa pessoa? Não, essa pessoa, eu tenho certeza, vai usar o valor dos alimentos para gastar, para viajar. Eu falo, olha, quando a gente entra em juízo, a gente vai entrar para discutir os gastos da criança. E tudo tem hoje em dia, né, boleto, e-mail, a gente consegue avaliar isso. Caso você queira dimensionar os alimentos sociais, porque são os naturais, aqueles essenciais, a vida, os sociais, ok. Se você tem um padrão de vida para isso, que legal. Vamos fazer essa dimensão. Mas caso você não tenha, vamos ver o que você tem que dar, porque você tem que dar. Porque essa criança vai no cinema no final de semana, vai comer uma casquinha no McDonald's. Né? E dependendo do padrão de vida daquela família, essa casquinha impacta, vai faltar comprar um pouquinho o quê? De açúcar, alguma coisa assim. É verdade, gente. Né? Nós somos privilegiados, estamos aqui, estudamos, batalhamos, mas muita gente que nos procura, e eu sei que a comarca de Santo Amaro é uma comarca muito carente, não é? Então é muito difícil a gente falar de alimentos, muito volumoso. Oi? Tem de tudo, né? Tem. Então a gente tem que avaliar, estudar aquela família, conversar bastante. Né? Eu sempre falo, a primeira consulta a gente tem que demorar umas 2 horas para a gente conhecer, deixa a pessoa falar. Depois que ela falou, que daí eu sirvo um cafezinho, sirvo uma água, porque daí ela já relaxou. Ufa, era isso que eu tinha para falar. Aí ela começa a contar o que interessa. Por quê? Aí ela, você entendeu? Ela deu a confiança e ela começa a contar como que era a vida, como que se fazia, vocês saíam para almoçar fim de semana, etc. E a gente vai ponderando. E por que eu estou falando tudo isso aqui? Porque quando a gente vai apresentar os alimentos, a pessoa fala, olha, eu já ouvi na internet, o Dr. Google, né? Nossa, amigo, Dr. Google. Não é? Consulta grátis. E agora a gente tem essa inteligência artificial, não é? Mas temos que nos adaptar à realidade digital. Quando... Nossa, e, gente, isso é com tudo, tá? A gente fala de cliente, mas com aluno é pior ainda, porque as aulas hoje em dia são tudo com o celular na mão. Mas o que a gente tem que avaliar? Ok, você quer dar 30%? Quanto você ganha? Vamos imaginar? Então, vamos pensar grande, porque nós, né, somos advogados, queremos ter prosperidade e queremos que nossos clientes tenham prosperidade. Se você tem um cliente que te procura, que tem um valor ali, aquele que tinha um valor maior daquela família, que ganha R$20 mil, né, um valor aqui, 30% de R$20 mil, quanto é? R$6 mil. R$6 mil, né? Dependendo da família, outras não pagam nem a escola, não é? Filho que estuda na escola americana aqui, só a escola americana R$8 mil, né? Aqui pertinho. Então, a gente tem que ponderar o quanto é esses 30%. Tá, e o seu outro cônjuge? Quanto ele ganha, você sabe? Porque a gente tem que ver se o que você quer pagar vai corresponder na totalidade dos alimentos daquela criança, para que o outro cônjuge não fique sobrecarregado. Porque eu vejo que é muito comum os advogados entrarem diretamente com 30%, os juízes concederem 30%, o advogado da outra parte fala, é 30%, é o máximo que pode dar. Oi, calma, não é assim. Porque, neste momento, que a gente tem que falar, ok, mas 30% do salário do meu cliente, aqui, ó, do outro lado, que é o guardião, ele ganha 20%, essa aqui ganha, vamos colocar, R$6 mil. Quanto é 30% de R$6 mil? 1.800. E a pessoa só vai dar 1.800? Não. Se for nesse patamar, ela vai dar muito mais de 1.800. Ela vai dar quase 70%. Como ela vai viver, comer, vestir, fazer um curso para melhorar de vida, para manter o padrão, ninguém sabe. Isso aí, né, qualquer a mais é para benefício.
O que a gente tem que ponderar com os nossos clientes é o seguinte: alimentos não é para fazer poupança para o alimentado, não é para guardar. É para custear um padrão de vida com qualidade, de acordo com as possibilidades dos pais, sem levar nenhum dos dois à miserabilidade. Nem aquele que paga vai à miséria, porque ele fala, mas eu já tenho muitos filhos. Bom, eu estou aqui com a doutora Luciana, que pode confirmar a situação. Quando uma pessoa tem muitos filhos, à medida que ela vai tendo filhos, a gente tem que trabalhar mais, né? Se está com a gente, não tem? Para manter? Não é? A Constituição Federal ela prevê o livre planejamento familiar. Então, isso aí não é o primeiro ponto de partida para a gente imaginar uma revisão de alimentos. Ok, mas claro que a gente tem que ponderar, se você quer entrar como revisional de alimentos, eu já falei isso para a cliente, falei, olha, podemos até entrar. Porém, se vier o olerite do outro lado, porque, caso seja pedido, né, não estou pedindo quebra-sigilo bancário, mas falar, não, mas a outra parte também tem que pagar. E sempre querem colocar alguém que não está na ação. Né? Alimentos, quem são as duas partes? O alimentante e o alimentado. Né? Mas eles querem sempre pôr o genitor aqui no meio do processo. Caso venha se levantar a proporcionalidade, então que seja proporcionalidade justa. Ok. Qual é o olerite? Quanto o outro genitor guardião ganha? R$6.000? Então, cada um dá 30%. Fecha a conta? Não fecha a conta. Então, temos que aumentar a porcentagem aqui e aumentar a porcentagem ali. E aí, a gente vai na régua. Com isso, o que a gente ganha? Nosso cliente vai pagar mais alimentos. Não, ele vai conviver bem com o filho vai poder ir no dentista, o filho vai poder ir feliz, porque cada um sabe que deu o que pode. Na medida das suas possibilidades. E a revisional, ela pode ser feita a qualquer momento, né, gente? Então, hoje eu tenho este padrão. Se o padrão piorar, a gente pode conversar. Se o padrão melhorar, a gente pode conversar. Mas o primeiro juiz da causa, como diz aqui a doutora Débora Brandão, é o advogado. Nós temos que ter uma ética, eu entendo que até superior, ou então mais aprimorada, não vou dizer superior, mas aprimorada, do que em qualquer área do direito. Porque nós estamos lidando com vidas, com pessoas. Na medida que, quando a gente consegue a pacificação daquela família, é muito melhor do que a gente vê aquela família saindo reunida e falar assim, meu, que coisa linda, que bom que eu fiz parte deste projeto, que eu não fui uma contribuidora para destruir, né, o que já estava parcialmente destruído. Esse cliente vai voltar depois, gente. É muito simples. Se ele se sente feliz, acolhido, e feito o que deve ser feito, e você tem que explicar, porque vai falar, mas o outro advogado falou que eu pagava 30, e você está me falando que eu vou pagar 40? Não, eu não sou eu que estou falando. São os números, é a matemática. Vamos ver quanto essa criança... mas a gente não consegue mais colocar nessa escola. Então, vamos conversar para colocar numa escola ali, semelhante, que tem um valor adequado para vocês. Mas o que a gente não pode é ser partícipe para empobrecer dos genitores. Eu tenho acompanhado, né, nos casos em que eu atuo pela guardião, e na maioria dos domicílios brasileiros, 81%, 81,5% para ser preciso, pelo IBGE, são administrados por mulheres, o quanto essas mulheres têm empobrecido. Isso vai impactar na vida daquela criança quando ela for adulta, porque quem vai ter que ajudar aquela mulher que não conseguiu prosperar no trabalho, porque ela não tinha tempo de fazer hora extra, porque ela era guardiã, ela não tinha dinheiro para fazer um curso, não é? Para melhorar e ter uma promoção, quem vai ter que ajudar vai ser aquele filho que no futuro vai ter que ajudar. Então, a gente tem que conscientizar aquela família, olha, a pessoa pode ter sido terrível, mas você tem um filho maravilhoso, só isso já valeu. Essa é a primeira coisa que eu falo, só isso já valeu. Só isso já é o melhor presente que você poderia ter. Você já deixou a sua marca nesse planeta. Você deixou uma pessoa que pode aprender com os seus exemplos. Isso é importante. Então, cabe a nós trazer essa consciência na ação de alimentos. Cabe a nós mostrar as partes, o impacto de alimentos colocados de forma proporcional. Às vezes, até o próprio guardião fala, não, eu aceito qualquer coisa, eu só quero acabar com essa ação. E você sabe que essa pessoa vai ter um impacto forte financeiro. Aí você fala, deixa eu te perguntar uma coisa. Você quer acabar para sempre ou você quer acabar agora? Porque se você quiser acabar para sempre, a gente coloca alimentos justos. Se você quiser acabar agora, a gente acaba agora e daqui 6 meses você me procura. E vai pagar de novo. Porque, na verdade, a gente tem que ser claro. Né? Sempre sendo claro, transparente, como a gente gostaria de ser atendido, não é verdade? A pessoa vai ponderar e eu falo, você não tem certeza? Vai para casa, traz o papel. Traz as contas, vamos fazer junto, não tenha pressa, a sua vida, a vida do seu filho. Isso vai reverberar nas oportunidades de vida.
né? Então, aquele genitor que está magoado por aquela dissolução e que não quer pagar mais alimentos por isso, porque ele acha que não foi justo, ele não vai conseguir ver, aí você fala, veja bem, não é só porque acabou a conjugalidade que a família acabou, não é só porque nós temos aqui um problema, sei lá, até de infidelidade, que você vai punir seus filhos mais do que eles já estão sofrendo, porque você imagina, eu falei, coloque-se no lugar deles, se isso tivesse acontecido na sua situação com seus pais. Então, vamos imaginar o que é bom para eles. Ai, mas e se a pessoa desviar o patrimônio? Todo pai tem o dever de fiscalizar como é feita a gerência da vida dos filhos. Vamos olhar lá a escola. Seja um pai participativo, uma mãe participativa. Vai nas reuniões, vai nas festinhas, pergunte como está o plano de saúde, está sendo bem atendido, vai na consulta médica. Aí você vê o quanto de tempo leva e você vai falar, caramba, eu tenho que agradecer muito esse guardião, porque esse tempo que a pessoa está despendendo, eu não teria. E eu estou ganhando mais, porque tempo é dinheiro. Tempo é uma coisa que a gente não tem de volta. É o bem mais precioso, né? O guardião, ele tem algo mais precioso que é poder ter a oportunidade de estar criando os filhos, de estar no convívio diário. Mas o impacto financeiro, e principalmente na velhice dele, é enorme se a gente não for muito consciente. Então, a gente tem que cuidar disso, para que os guardiões também desses filhos tenham oportunidades. Outro dia, eu acho que foi na comissão do ABC, né, o IBDFAM do ABC, né, que a gente teve um advogado que colocou lá, uma cliente me procurou falando que o pai não visita, ele paga alimentos, mas não visita, e ela, né, não consegue fazer nada da vida dela, ela não consegue reconstruir a família dela, porque isso está horrível, o que a gente pode fazer? Né? Caberia uma indenização? Eu falei, olha, eu pensei comigo, nossa, o correto seria ter uma indenização para aquele outro que está sem poder aproveitar, ter a busca ao direito à felicidade. Mas a gente ainda não tem uma legislação específica, tem que construir uma tese, e ninguém, às vezes, tem, né, condições financeiras para batalhar aquela tese. Mas, a princípio, como acho que foi a doutora Tânia colocou, vamos pensar na revisional. Vamos tentar, então, ver uma babá, tentar em algo para que ambos os cônjuges tenham as mesmas oportunidades. Porque a família, para ela continuar unida, para que um cônjuge respeite o outro, ele tem que se ver no outro. E cabe a nós conseguir trabalhar essas mágoas, não da forma terapêutica, através da matemática. Eu sou ruim de matemática, mas eu sou boa da justiça social. Então, vamos lá. Quanto é que você paga? Agora você vai diminuir a vida dessa pessoa? Onde a pessoa vai morar? Eu já vi tantos casais que, quando se divorciaram, a genitora, né, as mães também, isso é uma outra lenda, acreditam que elas têm que ficar com os filhos. Puxa, nem sempre é isso. Às vezes ela não tem ainda capacidade financeira ou mesmo capacidade emocional de gerenciar. Não é toda mulher que só porque nasce mulher que, né, já nasce pronta para ser mãe. Então, às vezes eu falo para o cliente, você tem certeza que você quer ficar com seu filho? Não porque você vai amar menos de não ficar com ele. É porque talvez você não vai conseguir nem ter tempo de ficar com ele. Porque a hora que você já é em casa, você vai ter que fazer tanta coisa que você não vai ficar com ele. Você vai botar ele na frente da TV para fazer lição, você vai cuidar da casa, você vai dormir exausto, acordar exausto, vai ficar irritada, a qualidade de vida entre vocês vai diminuir. Né? Tudo isso por quê? Por conta dos alimentos. Talvez o outro cônjuge não tenha a mesma capacidade de aumentar os alimentos. Então, tudo isso a gente tem que ponderar. Tem que avisar o cliente, porque ele não sabe. Ele entra num processo, assim, no escritório, dependendo como está sendo gerido aquela dinâmica, transtornado. Ele não sabe nem o que ele está fazendo, como ele chegou ali. Ele só foi indicado, ele só foi assim. O que eu estou fazendo aqui? E aí cabe a gente ajudá-lo a se reerguer. Eu sempre falo para os meus clientes, olha, eu não vou estar preocupada aqui em você ganhar ação, porque eu acho que todo mundo está perdendo nesse processo. Mas eu quero te deixar melhor do que você entrou aqui, emocionalmente. Eu quero que você veja que seu filho está sendo bem atendido, que você vai ter oportunidades depois. Se eu conseguir isso, a minha missão está cumprida. Se esse é o seu objetivo, a pacificação familiar, então você veio para o lugar certo. Se o seu objetivo talvez aquela vingança, eu sempre falo para vocês, né, quando eu converso aqui em Santo Amaro, que eu não quero ser objeto, né, ali de vingança entre os parceiros. Se o objetivo é a vingança, então é melhor que ele procure um terapeuta para ele trabalhar com isso internamente, porque ele vai voltar a esse mesmo processo num outro relacionamento, também não vai ser feliz, não é? Então, o recado que eu deixo para vocês é para que nós, uma vez que abracemos a área da família, que a gente o faça quando a gente se envolve, de uma forma ou de outra você se envolve com eles, mas se envolva principalmente com um olhar
para os filhos, o quanto aquilo vai impactar. Porque na medida que você conseguir voltar o olhar para o seu cliente, para o filho, e você falar para ele, não, mas eu acho que você tem que aumentar o alimento, eu acho que você tem que ponderar os alimentos, porque o seu filho vai precisar mais, vai ser diferente de você virar para o cliente e falar, não, mas a outra parte ganha menos. Ele vai falar, ela que trabalha mais. Não é assim? Vai. Eu também trabalho tantas horas. Eu falo, tá bom, então paga uma babá, vai ser criado por babá? Que a mãe é uma babá, não é? É isso que a gente tem que colocar. Nós temos que cutucar, porque o cliente ele vai ficar satisfeito quando ele sentir que ele tem paz para dormir, porque eles não têm. Eles passam o final de semana pensando quando eles vão falar comigo, né? E eu falo, você tem o meu celular. Se você mandar WhatsApp no final de semana, eu vou olhar, lembra? Vou olhar. Só que eu só vou responder se for urgente. Se não for, eu estou com a minha família. Certo? Mas segunda-feira eu já respondo. Porque a gente precisa estabelecer esse limite. E aí eles vão ficar pensando no final de semana inteiro, tudo que eles vão falar, eles fazem até listinha, não é? Fazem listinha para a gente. Claro, eles estão sofrendo, né? Você funciona quase como um papel de pai e mãe ali naquele processo. Outra coisa que eu não posso esquecer de falar, oficina de pais e filhos. Vocês devem conhecer o Tribunal de Justiça, maravilhosa. Oficina de pais e filhos, quando eu vejo que aquele casal é conflituoso, até o meu próprio cliente pode vir a praticar alienação parental por uma questão de mágoa muito forte, vai para a oficina de pais e filhos. Oficina de pais e filhos, eu já assisti essa oficina para poder depois indicar para o cliente. Eu vejo os pais chorando ali. O papel deles perante o divórcio. Como divorciar? Ninguém ensina como divorcia, né? A gente tem curso para casar, mas para divorciar a gente não tem. Mas apesar do Tribunal de Justiça também ter ali, lá no site, a gente pode baixar uma apostilinha do divórcio, passo a passo, para as partes. Que às vezes eu passo também, se o cliente tem uma vocação para ler, doutor, eu leio tudo. Eu passo tudo, vamos ocupar. Vamos ocupar. Mas isso é muito importante. A consciência vem da gente e a gente expande com informação. Tá? Essa é o que eu gostaria de falar para vocês nessa campanha maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada, doutora Fernanda, mais uma vez. Gostaríamos de presenteá-la, um mimo da comissão. Beijo, obrigada.